Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Leonel Vargas. Mais um vídeo hoje, 16 de outubro de 2022, terceiro milênio. Eu venho aqui fazer uma observação assim com relação à falta de qualificação para o mercado de trabalho que nós temos aí e dizer aos alunos, aos interessados, assim, que é interessante que eles façam um curso técnico numa área onde a capacidade de absorção dessa mão de obra não esteja em exaustão, que realmente se forme, tenha aquele curso técnico e tenha o lugar onde trabalhar, tenha onde ser aproveitado dessa mão de obra. É muito interessante que todos busquem o mercado de trabalho, que tenha o seu ganho para ir se libertando, assim, ir se emancipando, ter uma qualidade melhor de vida, né? Até para ajudar os pais, né? Que a vida está muito difícil para todos, né? Eu falo assim porque no meu tempo que eu estudei, as oportunidades eram menores que agora. Eu, por exemplo, eu fiz a faculdade na UBRA, no projeto Brasil 500 anos, e eu fiz uma licenciatura em matemática e fazia 22 anos que eu estava fora da sala de aula e foi uma dificuldade imensa para mim me adaptar novamente, mas eu lutei e consegui. Então todos têm condições de conseguir e é possível, né? E com esse curso que eu fiz, licenciatura plena em matemática, que aborda as ciências exatas, um pouco de física, um pouco de biologia, um pouco de geologia e, e a própria matemática, que é o foco principal, né? Que a matemática ela é difícil quando a gente não encara ela com realidade, com vontade, com, com vontade de desbravar, de buscar aquela dificuldade. Eu terminei o meu curso na UBRA em 2006, no dia 12, eu colei grau ali, 12 de agosto de 2006, e logo a Sezuca abriu um curso de pós-graduação e eu poderia ter feito uma pós-graduação de qualquer uma outra área se eu pensasse unicamente em ter uma melhoria no salário, uma coisa assim. Não, eu peguei e escolhi geometria plana e analítica, geometria euclidiana e analítica. Por quê? Porque foi a matéria que eu tive mais dificuldade na UBRA. Geralmente o aluno ele tem medo de enfrentar desafios e ele faria uma outra matéria qualquer que fosse mais fácil, que ele achasse que fosse mais fácil só mesmo para aumentar um pouco do ganho dele, que eu já trabalhava, já era professor há anos, já tanto no município de Gravataí quanto no estado do Rio Grande do Sul. Então, para mim, se eu fizesse qualquer uma pós-graduação, seria independente da área, né? Eu escolhi o quê? Escolhi aonde eu tinha mais dificuldade. Eu propus para mim mesmo um desafio. Por isso que eu faço esse desafio para vocês também, que vocês busquem vencer, busquem vencer esses obstáculos. Quando nós temos um muro na nossa frente, precisa que alguém bata a cabeça nesse muro e abra o caminho para que os outros passem. Porque senão a gente fica parado, né, no tempo, fica com medo de enfrentar as realidades e nunca é tarde para a gente começar. Então que isso aqui sirva de lenitivo para vocês, sirva como um incentivo, como uma forma de incentivá-los para crescer, para buscar novos horizontes, para não nos conformarmos em ficar nessa mesmice que muitas vezes a gente vai passando o tempo e vai dizendo assim, não, mas eu estou muito velho, eu não vou estudar mais. Sempre é tempo. Eu, se não tivesse esse problema de visão que eu tenho um problema muito sério de visão, tenho uma deficiência, uma acuidade visual muito séria,
eu iria fazer mais uma faculdade, mesmo que eu não fosse exercê-la. Eu iria fazer direito, iria fazer direito, ou alguma coisa ligada às ciências sociais, a ciências políticas, a filosofia, alguma coisa nesse sentido. Porque se vocês não sabem, o professor vai dizer para vocês, a matemática e as ciências exatas, elas vieram da filosofia. A filosofia é a mãe de muitas ciências. Na época de Sócrates, Platão, Arquimedes, que já era matemático, né? E muitos físicos que não tinham grandes notas na matemática se transformaram em verdadeiros heróis na física, como Einstein. Newton foi um fenômeno que está aí até hoje, né? Então, quer dizer assim, eles não são o que são ou o que foram simplesmente porque foram, porque eles se esmeraram, eles buscaram. Nós não queremos ser um Newton nem um Einstein, mas nós queremos ser alguém que vai ter dias melhores na vida, porque a vida é muito passageira, é muito tênue, e nós estamos aqui de passagem, e essa nossa passagem deve ser aproveitada o melhor possível. Então vai um abração para vocês, busquem se qualificar, até para ter melhores oportunidades de trabalho, para não vender o trabalho de vocês a um preço vil, e vocês levem em conta que o tempo de trabalho que uma pessoa tem é um tempo de vida, é tempo de vida que ela vende, é um tempo de vida. Se uma pessoa trabalha 8 horas por dia, ela está vendendo aquele trabalho dela 30% da sua vida para o trabalho. Então vocês pensem bem, vamos valorizar esse tempo. Não vamos vender a um preço barato que nós não possamos suprir a nossa necessidade de lazer, de passear, de comer bem, de vestir a nossa roupinha ali, que a roupa não é o que faz a pessoa, mas a gente ter condições de comprar as coisas da gente já é um grande passo. Então vai meu abraço para vocês, colaborem com os pais de vocês, estudem, que o estudo é algo que ninguém tira. Aquilo que a gente aprende fica para o resto da vida e fica gravado na nossa mente, que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é um hardware e um software. Ele é as duas coisas, e ele não precisa que ninguém programe ele, porque ele próprio se autoprograma, e ele faz as codificações e faz as decodificações. E a máquina é o contrário, a máquina precisa de nós, precisa do ser humano para acioná-la, para colocar os dados nela. Nós precisamos só o que para o cérebro? Nós precisamos nos dispor a receber, a nos interessar, e o cérebro vai fazer a outra parte. E outra coisa, gente, quando vocês forem estudar para uma prova, não deixe para estudar na véspera. Estudem dias antes, 1 hora por dia durante uma semana. E à noite é para dormir, é para descansar, não é para ficar torturando ali a mente, pensando assim, mas amanhã eu tenho uma prova e eu tenho que estudar. Aí vocês não vão aprender nada. Vai ficar difícil, vai chegar lá e vai dizer assim, deu um branco, não entendi nada. Por quê? Porque não deu tempo do cérebro amadurecer aquelas imagens, aquele pensamento, e aí vocês não aprenderam. Ou então muitas vezes diz assim, professor, eu sabia, mas agora eu não me lembro. Se sabia, tem que se lembrar. Então é porque não aprendeu. Eu aprendi, mas agora não me lembro. Não existe isso. Ou aprendeu ou não aprendeu. Se não aprendeu, vamos aprender. Então um abração, estou aí para colaborar com vocês. E eu estou sempre pronto, não me nego. E é isso aí, gente. Um abraço então, tá?